Está escrito em Provérbios 11, versículo 17, o seguinte: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias em que a pressa se tornou rotina, a cobrança é constante e as demandas parecem nunca acabar. Vivemos corremos de um lado para o outro tentando cumprir compromissos, metas, conquistas, e dar conta de responsabilidades. E nesse processo, muitas vezes, nós estamos negligenciando a forma como tratamos a nós mesmos. Sim, não é incomum vermos pessoas que cuidam de todos, mas que se esquecem de cuidar da sua própria saúde física, emocional e também espiritual. Esse texto aqui de Provérbios é muito simples e direto, ele é impactante, carrega uma verdade profunda. Ele diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo e o cruel, mesmo que não perceba, acaba ferindo a si próprio. A primeira pergunta que surge ao lermos um texto como este é: como alguém pode fazer mal a si mesmo? Muitas vezes não é algo intencional. Isso pode acontecer por ignorância, por falta de discernimento ou até mesmo por padrões de comportamento que foram se enraizando ao longo da vida. Pense em alguém que busca prazer momentâneo em algo que prejudica o próprio corpo, como um vício, por exemplo, vício do cigarro, da bebida e tantos outros. À primeira vista parece uma satisfação rápida, mas no fundo está causando danos que vão muito além do físico. Há também aqueles que não controlam as palavras e, sem perceber, ferem não apenas os outros, mas também a própria reputação e os relacionamentos. Existem ainda os que vivem presos à mágoa, à raiva, ao orgulho, à inveja. Todos sentimentos que corroem por dentro e minam a paz interior. E aí chega Salomão com este versículo tão impactante, um versículo que nos mostra que a bondade não é apenas um ato que beneficia quem está ao nosso redor. Ela também é uma proteção para o nosso próprio coração. Ser bondoso é mais do que fazer caridade ou ajudar em um momento de necessidade a alguém que precisa. É cultivar um caráter moldado por Cristo. E esse caráter é nutrido de atitudes que refletem amor, paciência, generosidade, perdão, solidariedade, humildade. É ter um coração disposto a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, mas também é saber cuidar de si mesmo com a mesma compaixão. Nos dias de hoje em que tantas pessoas vivem exaustas emocionalmente, a bondade para consigo mesmo é essencial. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Se não nos amamos de forma saudável, se não cuidamos da nossa alma, dificilmente, sim, muito dificilmente, conseguiremos amar os outros de maneira plena. Conseguiremos cuidar de outros apenas por amor, por desprendimento, sem nenhuma segunda intenção. Bondade para consigo mesmo pode significar perdoar-se por erros passados. Pode significar estabelecer limites saudáveis, alimentar a mente com a palavra de Deus, descansar quando necessário e escolher caminhos que tragam vida e não destruição. Em contrapartida, o texto nos alerta sobre a crueldade que se volta contra nós mesmos. Ela pode se manifestar na autossabotagem,
nas escolhas que sabemos ser ruins, mas que insistimos em tomar, na forma como falamos de nós mesmos, na comparação constante com as outras pessoas, no desprezo pelos cuidados básicos da nossa saúde, tanto física como mental, emocional, ou mesmo no envolvimento em relacionamentos e situações que nos afastam do propósito de Deus. É como se pouco a pouco cavássemos buracos no próprio caminho e depois não entendêssemos por que nós tropeçamos. É assim. Deus nos chega através de sua palavra e nos convida a viver de forma diferente. Ele nos chama para a bondade que começa no nosso coração e enche de tal forma o nosso coração essa bondade que irá transbordar para os outros e que inevitavelmente volta para nós como bênção. É assim. Quando nós somos bondosos, quando cultivamos atos de bondade para com os outros e conosco mesmo, estamos cultivando também paz interior, melhoramos nossos relacionamentos, fortalecemos nossa fé e aí estamos construindo uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito. A bondade nos afasta da culpa, da ansiedade desnecessária e dos danos que escolhas impensadas poderiam trazer até nós. Ser bondoso ou benigno consigo mesmo, à luz da palavra de Deus, significa escolher todos os dias aquilo que edifica, que constrói, que agrega valor, que aproxima de Deus, que fortalece e que gera vida. E olhar para as próprias atitudes e se perguntar: isso está me fazendo bem ou está me destruindo? É entender que nós não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas que podemos controlar como respondemos, como cuidamos de nós mesmos e como tratamos as outras pessoas. No fim, Provérbios 11, 17, nos lembra que a vida que nós escolhemos viver tem um reflexo direto sobre nós mesmos. A bondade ou a benignidade não é apenas uma virtude que melhora o mundo, mas, sobretudo, ela é um presente que damos ao nosso próprio coração. E a crueldade, ainda que disfarçada em pequenas atitudes, é uma arma que se volta contra nós mesmos. Portanto, hoje, meu querido irmão, minha amada irmã, em meio a essa rotina tão corrida e cheia de pressões, o convite de Deus para mim e para você é muito claro. Precisamos escolher a bondade, a benignidade, não apenas para transformar o ambiente ao nosso redor, mas para cuidar do nosso próprio coração. Porque quem vive assim, vive mais leve, vive mais forte e vive mais próximo do propósito que o Criador preparou para nós. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.